Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui, do nosso canal Hipnose e Espiritualidade. Também nós falamos muito da questão aí de magia, do ocultismo, Pois tudo isso aí, de alguma forma, se interliga, inclusive as crenças, as religiões. E hoje, dia 30, que antecede aí o famoso dia 31, que é o Dia das Bruxas. E hoje nós vamos falar sobre essa questão, porque envolve aí, algumas ritualísticas, envolve aí a questão do Wicca. E eu quero comentar um pouco com vocês, assim como estou comentando acerca das questões do ocultismo, vamos falar um pouco dessa questão do Wicca e você vai ver que lá no final, quando você compreender isso, você vai, juntar mais uma pecinha do nosso quebra-cabeça, dentro do universo do ocultismo, dos símbolos, e você vai ver aí que você vai compreender o porquê dessas aulas aí da hipnose, do transe, que eu acabei de explicar, a questão da pineal, tudo isso você vai ver que não importa, os eventos que acontecem aí em toda a história da humanidade, sempre existe o transe envolvido, seja qual ritualística for, tá certo? Mas vamos lá, então, seja muito bem-vindo, Deixe seu like aí no canal, ajude o canal. E nós vamos falar, então, sobre essa questão, que com certeza muitas pessoas têm curiosidade em saber, só que muitos, procuram aí em fontes que não trazem muito, digamos assim, a fidelidade nas informações, até porque está muito distorcido. Então, vamos procurar lá na Gênese, essas informações. Então, dia 31 é o Dia das Bruxas. Atualmente é uma festa fantasia, tradição, que teve início lá nos Estados Unidos com o Halloween e agora está difundida aí em todo o mundo. Mas você realmente sabe o início disso tudo? É uma tradição celta da antiga religião onde era cultuada a natureza. E durante o cristianismo foi condenada e todos, conhecem a partir daí isso como bruxaria. Nos dias de hoje existem grupos que retomaram essas tradições e criaram uma religião chamada neopaganismo ou a Wicca. E a última lei existente contra a bruxaria foi extinta na Inglaterra em 1951. Mais uma vez aí, a dita Santa Igreja Católica, condenando aí, ou seja, fazendo aquela questão lá de poder, de domínio aí, através do patriarcado, mas como a gente viu aí, acabou sendo extinta, em 51 lá na Inglaterra, porém, a Wicca oficialmente surge em 1954 com a publicação do livro de Gerald Gardner, com o título de A Bruxaria Hoje. O termo Wicca se refere à bruxaria praticada lá em 1950. A palavra Wicca, dentre seus significados, temos aí Wiccan, do inglês, que quer dizer dobrar, e do termo Wittan, que significa saber. Witchcraft, onde craft significa arte. Se unirmos todos esses termos do antigo inglês, podemos dizer que o Wicca seria saber moldar a vida com a magia ou a arte dos sábios. Mas quem foi esse Gardner? Sua vida foi guiada pela busca de uma saúde melhor, pois ele tinha asma, era morador aí da Inglaterra, onde o clima não era nada favorável à sua doença. Viajava então por diversos lugares até que aos seus 16 anos acabou aí junto com a sua família se estabelecendo na região do Ceilão. Desde então começa a querer entender sobre certas crenças. Daí os primeiros contatos foi com a maçonaria. E, com o passar do tempo, acabou se tornando inspetor da coroa britânica. E suas viagens,
se tornaram mais comuns e ele começou a desenvolver seu trabalho aí, né, mais amador na área de arqueologia e antropologia. Percorreu aí, junto com a sua esposa Dona, as cavernas pré-históricas da França, realizou também outras escavações em algumas outras cidades. Ao voltar, né, aposentado à Inglaterra com 52 anos de idade, por recomendação na época do seu médico, ele associou-se a um clube de nudismo. Participou também da Rosa Cruz e foi também iniciado na Ordem do Templo Oriental, a famosa Otto, onde teve oportunidade de estudar com Aleister Crowley. Já na Wicca foi influenciado pelas ordens iniciáticas inglesas, que por sua vez adquiriram bastante conhecimento do Oriente. Mas essa influência sobre Gardner foi concentrada mais na parte prática do que na teórica. O que realmente moldou a religião Wicca foram as teorias propostas e disseminadas no século XIX e início do século XX por escritores acadêmicos como Margaret Murray e Charles Leland, com suas obras de inestimável importância para o desenvolvimento e divulgação das ideias que viriam a formar a Wicca. Também foram muito influenciados pelo antropólogo James Frazer. O seu livro O Ramo Dourado, em 1960, a Wicca migra para os Estados Unidos. Coincide com a agitação da contracultura, com a preocupação com o meio ambiente e com o feminismo. Esses movimentos foram determinantes para a aceitação da Wicca e para a criação de novas tradições na América. Lá em 1971, por exemplo, Susana Budapest, imigrante húngara, cuja mãe tinha sido artista, médium, bruxa praticante e entusiasta da adoração à deusa, forma o seu próprio coven. Coven é uma reunião, né, desses bruxos ou bruxas. Então, ela mistura elementos da Wicca gardneriana, especialmente os símbolos, os rituais e a ênfase dada à magia, com as causas e os interesses do feminismo radical e da política radical em geral. Essa nova tradição foi chamada de bruxaria diânica, cujas devotas se haviam oposto ao patriarcado, ao militarismo e à destruição ecológica. Importante também dizer que marcou essa nova fase da Wicca foi que em pouco tempo o livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, escrito na década de 70 e lançada em 79, já havia substituído o livro de A Bruxaria Hoje de Gardner, ficando reconhecida então como sendo o texto básico aí da Wicca. Essa evolução uniu elementos da Wicca gardneriana, tradição das fadas, e da bruxaria feminista. Mas, voltando então à história de Gardner. Gardner dizia ter sido iniciado em um coven de bruxas em New Forest, e que era um remanescente do paganismo antigo europeu. Ou seja, segundo essa informação, a antiga religião pagã europeia foi conservada por seus membros, que seriam as bruxas queimadas nos princípios da Idade Moderna. Elas teriam conseguido preservar seus conhecimentos até o século XX, por meio do segredo dos covens. Por isso, os wiccanos também utilizam o termo bruxaria e bruxa ou bruxo para designar a sua religião e seus membros, pois a prática de magia faz parte da Wicca. Então, vamos falar um pouco, né, do que a Wicca se fundamenta. Uma delas, então, é o culto à deusa Tríplice e aos deuses antigos. A concepção da deusa para os wiccanos foi fortemente influenciada por um livro chamado A Deusa Branca, do poeta Robert Graves, onde se inspirou no movimento romântico e nas diversas pesquisas acadêmicas realizadas no século XIX que conferiram autoridade
a sua tese. Os principais arquétipos da deusa dos wiccanos são dois. Um deles é ela como a Mãe Terra, ou a Deusa Mãe. Segundo o autor Starbuck, a deusa é a primeira em toda a Terra. O mistério, a mãe que alimenta e que dá toda a vida. Ela é o poder da fertilidade e geração, o útero e também a sepultura que recebe o poder da morte. Tudo vem dela, tudo deve retornar para ela. Sendo terra, também é a vida vegetal, as árvores, as ervas e os grãos que sustentam a vida. Ela é o corpo e o corpo é sagrado. Nascimento, morte e decadência são partes igualmente sagradas do ciclo. Outro símbolo é a lua, pois quando a lua está crescente, representa-se a deusa em seu aspecto de donzela. Nessa fase, ela é a caçadora. Quando está cheia, é a mãe, associada à fertilidade e à sexualidade. Quando mingua, é a anciã, relacionada ao renascimento e transformação. O consorte da deusa, o deus, é mais comumente representado sob dois arquétipos. O primeiro é como o cornífero, o deus das matas, representando a natureza indomável de tudo o que é livre. É geralmente identificado com o deus grego Pan. Nesse aspecto, ele é representado como o caçador, coletor das sociedades pré-agrícolas. O seu segundo arquétipo é o do Senhor da colheita, o sacrificado. Ele tanto é o sol brilhante, a força energizante e fornecedora de luz, como a escuridão da noite e da morte. Ela é a criadora, a destruidora, pois se manifesta no fogo, que destrói tudo aquilo que o alimenta a fim de produzir calor e luz. Cada aspecto não pode ser considerado como bom ou mal. Ambos fazem parte do ciclo, o equilíbrio necessário à vida. Isso está aí no livro de Starbuck. Cada deusa, cada deus é uma outra maneira de conhecer e experimentar o ciclo do nascimento, crescimento, morte e renascimento. Por exemplo, se o deus é visto como criativo, isso não diminui o poder criativo da deusa, mas aumenta a nossa visão sobre o que o criativo pode ser. Cada qual é uma entrada ou canal para o poder. Por isso que o deus e a deusa dos wiccanos possuem muitos nomes. Qualquer um de seus nomes ou aspectos pode ser utilizado como enfoque para a meditação. Por isso, eles fazem culto à deusa Tríplice e seu consorte, ou seja, aos deuses antigos. Outra questão muito importante aí, né, para os wiccanos é a iniciação. A iniciação é um dos mais importantes ritos de passagem na Wicca. É onde o indivíduo é apresentado então aos deuses, para assim se tornar um Wicca, mas antes de ser iniciado, deve passar por um período chamado de dedicação. Isso seria um tempo de 1 ano e 1 dia. No Wicca é dar uma volta completa na roda do ano. Nesse tempo, o bruxo aprendiz deve estudar sobre a religião. Período de tempo em que o futuro bruxo deverá sentir sinceramente no seu coração que a Wicca é o seu caminho. Inicialmente, nas Ilhas Britânicas, o aprendiz só podia ser iniciado por outro iniciado, sacerdotisa ou sacerdote. Mas com o passar do tempo e pela falta de sacerdotes e sacerdotisas, a autoiniciação e a prática solitária passaram a integrar a Wicca. Uma vez que o significado fundamental da iniciação, que diz que ninguém pode transformar outro em bruxo. O verdadeiro bruxo se forma entre o indivíduo, a deusa e o deus cornífero. É uma transformação interior psíquica que depende da vontade
é um caminho de autoconhecimento. Quando a iniciação é em um coven, né, em uma reunião, existe um cuidado muito especial em conhecer o aprendiz. E segundo, né, o autor Starwack, num coven forte, o liame é, por tradição, mais forte que o de uma família. A partilha espiritual, emocional e imaginativa, perfeito amor e perfeita confiança são as metas principais. O significado da iniciação é de morte e renascimento simbólicos. A vida antiga acaba e uma nova começa. Um dos elementos da iniciação é a escolha de um novo nome, com o qual o neófito se apresentará aos deuses e a outras bruxas. Outra questão interessante é o respeito ao conselho wiccaniano. Faça o que quiser, se a ninguém prejudicar. O conselho wiccaniano é considerado o principal dogma da Wicca. É um código moral simples e benevolente. E algumas formas disso são: faz o que quiser, se a ninguém prejudicar. Sem prejudicar ninguém, realize sua vontade. Faça o que quiser, desde que não prejudique nada nem ninguém. Faça o que desejar, se mal nenhum causar. Outra questão importante é a submissão à lei tríplice, que diz que tudo o que fizer retornará a você triplicado. Outra muito importante é o respeito absoluto à vida. Possuem absoluto respeito com a vida em toda sua infinita dimensão, em conformidade com suas crenças panteísta, animista e imanente. Tudo é sagrado. Mas uma questão importantíssima também é a crença na reencarnação. A Wicca possui alguns textos sagrados nos quais muitas de suas crenças constam no seu conteúdo. E vou partilhar aqui um desses textos e talvez um dos mais importantes para os wiccanos em relação à reencarnação. E ele diz o seguinte: pois é minha a porta secreta que conduz à terra da juventude, e meu é o cálice do vinho da vida, bem como o caldeirão de Ceridan, o vaso sagrado da imortalidade. Sou a graciosa deusa que concede o dom do prazer aos corações dos homens. Sobre a terra forneço o conhecimento do eterno Espírito e, após a morte, ofereço paz e liberdade e comunhão com os que partiram antes. Esse texto, conhecido como O Chamado da Deusa, foi escrito por Doreen Valiente, que foi sacerdotisa do Coven de Gerald Gardner e teve inestimável importância para a criação da Wicca. O texto demonstra a crença na reencarnação dos wiccanos. Em outras palavras, o texto quer dizer o seguinte: o outro mundo celta é denominado de terra da juventude. O cálice do vinho da vida é uma referência aos poderes da vida do ventre e aos mistérios do sangue. Ceridan é uma deusa celta e o seu caldeirão é o caldeirão útero do renascimento e inspiração. Na mitologia celta primitiva, o caldeirão da deusa revivia guerreiros mortos. E diz o mito que acabou sendo roubado e levado para o submundo. Já o segredo é o segredo que abre a porta da terra da juventude é encontrado no caldeirão. O segredo da imortalidade reside no fato de se perceber a morte como parte integral do ciclo da vida. Para os wiccanos, esse mito, assim como outros, é linguagem poética e simbólica para representar o que se observa na natureza. Nada jamais se perde no universo. O renascimento pode ser compreendido na própria vida, onde todo fim conduz a um novo início. Assim como as estações do ano, né? Os dias, as fases da lua, o morrer e o nascer do sol. Outra questão importante
é a crença na grande teia universal. E aqui, os wiccanos se baseiam em duas teorias, a teoria de Gaia e a teoria das mentes amaranhadas. Na própria física, são extremamente defendidas teorias de interrelacionamento dos seres. A teoria de Gaia, ela foi formulada na década de 1960 por James Lovelock. Ele disse que foi como um momento de iluminação. A grande teia é uma metáfora para a crença de que tudo que existe está interligado e o que fazemos influencia o todo. Os deuses antigos são o todo. O universo inteiro constitui o grande corpo da deusa. Como na mitologia nativa norte-americana, a deusa aranha criou todas as coisas e na cabeça de cada ser está a ponta de sua teia. Por isso, somos todos unidos e interdependentes. O que cada um faz afeta tudo e a todos. Essa ampla noção de responsabilidade cósmica coloca os wiccanianos dentro de um sistema de crenças que os leva necessariamente a uma postura ecológica e a busca do equilíbrio e harmonia pessoais. Já a teoria das mentes emaranhadas de Erwin Laszlo, cientista de renome mundial, ele diz o seguinte: a matéria e a mente evoluíram dentro de um mesmo útero cósmico. O campo de energia do vácuo quântico. A interação de nossa mente e consciência com o vácuo quântico nos liga a outras mentes em torno de nós, assim como a biosfera do planeta. Ele abre nossa mente para a sociedade, a natureza e o universo. Mais uma questão interessante seria a celebração dos ciclos da natureza. E vamos falar agora um pouco sobre a ritualística da religião aí, Wicca. Eles constam de 21 ritos anuais. São celebrações dos ciclos da natureza. São então 8 sabbats que compõem a chamada roda do ano e 13 esbates, que são rituais feitos em noites de lua cheia. Sobre os sabates estão os equinócios e os solstícios, que marcam a trajetória do Sol pelo céu. E os outros 4 ocorrem em datas fixadas exatamente em meses intermediários aos primeiros e celebram o ciclo agrícola da terra, marcando a semeadura, o plantio e a colheita. Os sabates possuem datas diferentes para os hemisférios norte e sul. Então, um exemplo, né, pois muda um pouquinho os nomes, né, aí de Coven para Coven, enfim, mas o Samhain é 1º de maio no hemisfério sul e 31 de outubro no hemisfério norte. O Yule, 21 de junho no hemisfério sul e 21 de dezembro no norte. O Ibolk, 1 de agosto no sul e 2 de fevereiro no norte. Ostara, 22 de setembro no sul e 21 de março no norte. Beltane, 31 de outubro no sul e 1º de maio no norte. Já o Lita, 21 de dezembro, né, no sul e 21 de junho no norte. O Lamas, 2 de fevereiro no sul e 1 de agosto no norte. Mabon, 21 de março no sul e 22 de setembro no norte. Os esbaltes são 13, porque no ano existem 13 luas cheias. No nosso calendário, né, como o nosso calendário ele é solar, ou seja, com 12 meses, acontece, né, haver 2 luas cheias em um só mês. Mas no calendário lunar, que foi o primeiro utilizado pelos humanos, isso não ocorre, uma vez que este é dividido de acordo com o ciclo da lua, que são 13 meses de 28 dias. E os esbaltes celebram a Deus em seu aspecto lunar. Mas, diferente dos sabbats, eles mudam constantemente. A ritualística dos esbaltes varia de acordo com o coven, né? Então, conforme aí é gerenciado, né, as reuniões, eles fazem a ritualística. Outra questão importantíssima é a prática da magia natural. Para a Wicca,
os poderes mágicos estão latentes em todas as pessoas. São os poderes naturais, embora misteriosos, da mente interior. O que a bruxaria faz é providenciar uma atmosfera na qual esses poderes possam manifestar-se exatamente através dos ritos mágicos e de toda a gama de símbolos contidos neles. No entanto, é importante frisar que movimentar um bastão, acender uma vela e cantarolar um encantamento em rima nada fazem por si só. Aprender a trabalhar a magia é o processo de criação de um novo padrão neurológico, de mudar a maneira como utilizamos o nosso cérebro. Segundo Starbuck, a máxima da Wicca diz que a magia é a arte de transformar a consciência pela vontade. Um feitiço é um ato simbólico realizado em um estado alterado de consciência a fim de gerar a mudança desejada. Fazer um feitiço é projetar energia através de um símbolo. A prática da magia também exige o desenvolvimento daquilo que é conhecido como disposição mágica, honestidade, autodisciplina, dedicação e convicção. Pois, para praticar a magia, a pessoa precisa acreditar basicamente em sua capacidade de fazer as coisas e em provocar que coisas aconteçam. E mais, uma questão importantíssima da Wicca é a proibição completa de proselitismo. Na Wicca, ao contrário das demais religiões, ninguém será pressionado, né, a aderir ao grupo, pois eles mesmos acreditam não existir uma religião única e certa que englobe todos os seres humanos. E isso faz da Wicca uma religião ausente de preconceitos e que aceita a diversidade. Eles também acreditam que uma vez bruxa, sempre bruxa. Isso implica que, se você foi, né, em outras vidas passadas, sempre continuar sendo de alguma maneira, pois a vida é uma constante. As experiências é que são as variáveis. Então, falei aqui um pouquinho para vocês sobre como que é esse universo Wicca, que às vezes fala em bruxa, bruxo, a gente liga tudo isso ao mal, como a gente viu, isso aí foi, né, foi digamos, uma espécie de um arquétipo criado pelo cristianismo, né, justamente porque para eles concentrarem o poder com eles, e uma forma de você concentrar o poder, de você ser invicto, é destruir todos os que estão em volta, né, com ideias contrárias às suas. E isso eles fizeram muito bem feito, mas, né, não conseguiram de alguma forma sustentar isso, né, por muito tempo, e a gente viu que em 51 lá foi extinta a última lei, digamos assim, mundial que condenava essa questão, né, como bruxa, então não podiam mais serem queimadas na fogueira. E se você está acompanhando aí as outras aulas, você viu aí que muito disso está ligado à simbologia, a colocar a sua intuição, a sua energia para fazer a ativação de um símbolo, e que você usa aí de elementares da natureza, né, para que cada elementar aí trabalhe, né, concomitante com a sua vontade, com o seu desejo, desde que você, né, não prejudique ninguém, não utilize isso para o mal, embora a gente saiba que existe a arte, né, a magia branca e a magia negra, enfim, cada um segue aí o seu curso, mas aqui a gente vai falar, né, sobre essa questão, né, de fazer para o bem, pois o curso da vida, né, que nós estamos é para, digamos assim, sermos conduzidos pela estrada, né, do bem, e não seguir o curso, né, das sombras, porque tudo tem um preço a se pagar, né? Então é melhor trabalharmos os dharmas do que, né, os karmas. Então você viu que o transe, né,
a alteração neural, ou seja, transformar a sua vontade em uma consciência, que é os que a gente sempre está falando, estar no aqui e no agora, despertar a consciência. Você viu que esse é o propósito de todas as ordens, e inclusive aqui a gente falou um pouco da religião Wicca, né? Que você viu que eles também praticam esse mesmo propósito, eles têm essa mesma essência, esse mesmo, digamos assim, né? Eles afunilam para esse mesmo procedimento que é despertar a consciência, a evolução, né, íntima, a evolução própria, utilizando esses elementares, utilizando os símbolos, ao mundo simbólico, né? Pois o nosso inconsciente, a gente já viu que ele é muito simbólico e que ele trabalha somente com símbolos, então não tem por que a gente não trazer esses símbolos para o nosso dia a dia e trabalharmos com eles. Então, né, agradeço aí a sua participação, né? Amanhã aproveita aí, né, o Dia das Bruxas, o Dia dos Bruxos, que vai muito além de você dar um doce, né? Doce ou travessuras, que vai muito além disso. Então, trabalha o seu universo interno, os seus símbolos, né? Os rituais aí dos seus desejos para a melhora da sua vida, para a sua prosperidade, para o seu autoconhecimento. Muito obrigado a todos. Se gostou, deixe seu like, né? Compartilhe aí. Tenha uma boa noite, um bom final de domingo aí. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, obrigado.